Gravando, senhora presidente. Ok. Obrigada, Jailson. Hoje é o dia 20 de dezembro de 2024. Estamos iniciando mais uma sessão da 7ª Câmara Julgadora do TIT, a última do ano de 2024, né? Sejam todos bem-vindos. Do meu cordial bom dia a todos os presentes, aos juízes, né? Doutora Maria Selma, doutor Vinícius, substituindo o doutor Silvio, doutora Luzia, substituindo o doutor Henrique. Doutor Vinícius e a doutora Luzia, sabem que é sempre um prazer tê-los aqui conosco. Também cumprimento a doutora representação fiscal na pessoa do doutor Cid e aos patronos, tá? Então, vamos dar início à nossa pauta. Hoje nós temos 2 processos de julgamento, uma sustentação oral agendada. Vamos começar pelo processo 41.51.143, Suzano S.A. A relatora é a doutora Maria Selma, quem eu passo a palavra, que faça o resumo das acusações. Ok, senhora presidente, obrigada. Mais uma vez, bom dia a todos presentes e os que nos acompanham pela internet. Trata-se, então, de 2 infrações por emitir nos meses de novembro e dezembro de 2017 notas fiscais eletrônicas modelo 55, na saída de mercadorias conforme relacionada no demonstrativo 1, consignando declaração falsa quanto ao destinatário. E a segunda infração é por emitir nota nos meses de dezembro de 2018 a janeiro, abril e agosto, setembro e outubro de 2019, janeiro, fevereiro, junho e julho de 2020, março, junho, agosto e setembro, outubro e novembro de 2021, notas fiscais eletrônicas conforme demonstra no demonstrativo 2, quanto ao estabelecimento de destino. Então, trata-se de destinatário falso. A autuada foi devidamente notificada do AIN, apresentou tempestiva defesa, o julgador de primeira instância julgou o auto procedente e a autuada interpôs, então, um recurso ordinário. Em decisão proferida pela segunda Câmara deste Tribunal, as folhas 944 e 950, pelo ilustre juiz Dr. José Olivaldo Pérez Júnior, decidiu pela nulidade parcial da decisão de primeira instância para determinar o retorno aos autos para novo julgamento. O processo foi, então, distribuído, onde as folhas 954 e 9582, o ilustre julgador de primeira instância proferiu nova decisão, mantendo o julgamento procedente, o auto de folhas 1 a 4. Novamente, a autuada interpôs o recurso ordinário. Então, diante do pedido de sustentação oral, presidente, eu suspendo o relatório. Ok, muito obrigada, doutora Maria Selma. Passo a palavra, então, à patrona, a doutora Renata. Doutora Renata, por favor, pode fazer a sustentação oral. Bom dia, ilustríssima senhora julgadora relatora Maria Selma e mais membros da 7ª Câmara dentro do Tribunal de Impostos e Taxas. Doutora Renata, perdão, está tão baixinho, não sei se a senhora tem que aumentar um pouquinho. Vocês me ouvem melhor agora? Coloquei o notebook um pouco mais para frente. Melhorou um pouquinho. Deixa eu... Peraí. Vou pegar meu fone e ver se melhora para você. Primeira vez que isso acontece. Não, tranquilo. Não. Talvez no ajuste do áudio do microfone, nível de áudio talvez tenha... Mas assim, está dando para ouvir. Está baixinho, mas está dando para ouvir. Doutores, vocês conseguem ouvir a doutora Renata? Deu para... Vocês me escutam bem? Vocês me Sem escutam? áudio, doutora Maria Selma. Agora melhorou, ouvir. né? Melhorou? Melhorou bem. Vou falar um
pouco mais alta, eu acho que pode resolver também. Assim Olá, melhorou. Agora melhorou. Ilustríssima senhora julgadora relatora Maria Anselma e demais membros da 7ª Câmara de Julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas. Meu nome é Renata e é com prazer e grande responsabilidade e ciente da complexidade fática e probatória envolvida nesse caso que eu me apresento hoje para demonstrar as razões pelas quais o recurso ordinário da Suzano merece integral provimento. Estou aqui para expor um caso que não é novo para essa colega da Câmara. Inclusive, essa ilustríssima julgadora relatora já teve a oportunidade de relatar um caso semelhante do nosso cliente no passado, mas a gente entende que seria muito importante que esses casos envolvendo um esquema criminoso do qual Suzano foi vítima devam ser analisados com outros olhos. Eu vou dividir a minha sustentação oral em 3 principais pontos. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente trazer aqui o histórico da Suzano como empresa. Após, eu vou tratar sobre o caso concreto, desde a fiscalização até a lavratura do auto de infração. E, por fim, eu vou demonstrar as razões pelas quais o nosso recurso ele merece ser integralmente provido com o consequente cancelamento do auto de infração. Bom, eu começo a minha sustentação oral dizendo que a Suzano é simplesmente a maior fabricante de celulose do mundo, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina e ela é líder no mercado brasileiro do segmento de papel higiênico. A Suzano é uma empresa secular, ela é extremamente fiscalizada e idônea. Ela é uma empresa cuja reputação ela não se questiona. A Suzano ela colabora e sempre colaborou, seja na esfera estadual, municipal ou federal, e é uma empresa que atua fortemente junto com a Receita Federal no combate a fraudes com papel imune, justamente por entender que é algo extremamente prejudicial para todo o mercado. Então, a conduta da empresa, como um todo, ao longo dos seus 100 anos de existência, é uma conduta pautada por valores de cooperação e de regularidade. Então, muito preocupa a gente que esse tribunal siga decidindo com base nos mesmos precedentes de sempre. E por isso que a gente pede uma atenção e um olhar especial para o nosso caso. Vamos ao caso agora. É um auto de infração que seja de ICMS no período de 2017 a 2021, em decorrência de operações de venda de papel imune da Suzano a 2 empresas, a Depádua e a Smart Gráfica. Essas empresas elas tiveram suas inscrições estaduais declaradas nulas, a Smart em abril de 2022, com efeitos retroativos a maio de 2018, e a Depádua em março de 2021, com efeitos retroativos a junho de 2016. Dessa forma, os documentos fiscais que respaldavam as operações, eles foram simplesmente desclassificados por conta de suposta declaração falsa quanto ao estabelecimento do destino, ensejando, portanto, a cobrança de ICMS na ocasião contra a Suzano. Para demonstrar que essa cobrança é indevida, é fundamental que a gente entenda que a Suzano ela foi vítima de um esquema criminoso. Esse esquema ele foi orquestrado por pessoas que se usavam de empresas habilitadas a comprar papel imune e depois desviavam esse papel para terceiros. A fiscalização, inclusive, ela inicia a partir do depoimento de um partícipe dessa estrutura criminosa, que descreve o modus operandi desse esquema de desvio de finalidade dos papéis imunes. Como é que funcionava? Essa organização, ela se utilizava de empresas habilitadas a adquirir o papel imune para comprá-los de fornecedores idôneos, como a Suzano, e absolutamente alheios ao ilícito. Então, a Suzano, enquanto uma das maiores fabricantes de papel do mundo, ela foi escolhida, evidentemente, sem qualquer conhecimento das pretensões ilícitas desses adquirentes, para vender um papel imune que, posteriormente, seria desviado pelo grupo criminoso. É completamente natural, inclusive esperado, que os adquirentes, indivíduos envolvidos nesse esquema criminoso, mantivessem um contato com os funcionários do setor comercial da Suzano, o que foi feito, sim, em determinadas situações, mas apenas para negociar quantidade, qualidade, preço, além, claro, da questão de entrega, a forma de pagamento desses papéis adquiridos. Então, ao acessar as tratativas comerciais dessas operações, a fiscalização ela concluiu de uma forma equivocada que a Suzano ela teria conhecimento do destino do desvio de finalidade desses papéis imunes, participando então desse esquema de fraude. A gente está aqui justamente para demonstrar que a atuação ela é improcedente. E é importante deixar muito claro que não existe
qualquer indício de que a Suzano, que ela teria conhecimento dessa prática criminosa. Não há, em toda a extensão do relatório fiscal, prova efetiva de que a Suzano conheceria as reais intenções desses adquirentes. Da mesma forma, a gente não consegue ter certeza, a partir das provas constantes do relatório fiscal, que esses funcionários da Suzano, do setor comercial, estavam cientes do desvio de finalidade da destinação dos papéis imunes. Apenas são apresentados no relatório fiscal prints de comunicações, mas que nada provam a respeito da participação da Suzano nesse ilícito. As comunicações, elas sempre são em duas situações, ou entre funcionários da Suzano e representantes das empresas adquirentes, que eram habilitadas para comprar papel imune, numa questão de negociação mesmo da questão da venda, ou entre os indivíduos da organização criminosa, tratando de aspectos do crime, mas nessas comunicações não tem qualquer participação da Suzano. Então, não há, em nenhum trecho da comunicação, algum diálogo entre os funcionários da Suzano e esses indivíduos. O que a gente verifica do relatório fiscal é não somente uma construção inadequada da presunção da má-fé da Suzano, que inclusive nem poderia, mas a elaboração de um roteiro calunioso contra a empresa e os seus funcionários. Não há, como se pretende induzir, qualquer indício de conluio ou má-fé por parte de qualquer funcionário da Suzano. A fiscalização, ela usa de uma forma deturpada comunicações, como eu disse, entre os vendedores da empresa e terceiros para tentar imputar algo além da compra de papel para a Suzano. O que a gente está questionando aqui é a valoração do conhecimento da Suzano em relação a essa fraude. Isso nunca aconteceu e precisa ser visto com outros olhos. Inclusive, a boa-fé da Suzano, ela é manifesta e é comprovado pelos documentos anexados tanto no relatório circunstanciado quanto à nossa defesa. Tudo em linha do tema 272 e súmula 509 do STJ. A Suzano, ela demonstra sua boa-fé, primeiro, em relação à veracidade da compra e venda. Isso eu acho que, inclusive, não se tem muita dúvida de que a venda realmente ocorreu. Isso não se questiona. O que se verifica, o que se questiona é a posterior destinação do papel. Inclusive, nos autos, a gente junta a folha 814, 815, uma planilha que comprova que as vendas sim ocorreram. Segundo, a Suzano, ela verificou a regularidade dessas empresas adquirentes, tanto é que todas as notas fiscais, que estão as folhas 766 e 778 dos autos, todas elas fazem referência ao número RECOP, sem o qual a venda com imunidade não poderia ser feita. Terceiro, nós comprovamos nos autos que houve o pagamento e o transporte das mercadorias. Isso tudo está na folha 779 e 820 dos autos, de modo que qualquer desvio de finalidade desses papéis ocorreu após a venda da Suzano. Inclusive, a respeito dessa questão do transporte, eu peço Vênia para citar um trecho de um acórdão do auto de infração 458.748, no qual se entendeu da seguinte forma: nesses termos, e dando prosseguimento à análise da boa-fé da recorrente, tampouco a questão do transporte a desabona, eis que, como por ela mencionado no recurso ordinário, não teria ela como comprovar o transporte das mercadorias até o endereço da empresa adquirente, uma vez que o frete era de responsabilidade exclusiva da editora, que retirou as mercadorias nas dependências da recorrente e nos quais há expresso pedido de autorização do representante legal para a retirada das mercadorias no próprio estabelecimento da recorrente. Ou seja, tendo em vista que a gente comprova a efetiva ocorrência da venda, que não há como se falar em indicação falsa do destinatório da nota. Sobretudo porque, repito, consta dos autos as folhas 779 e 813, canhoto de recebimento das mercadorias, conhecimento de transporte, além de planilha, as folhas 814 e 815, que contém número de placa dos caminhões que saíram da Suzano. Então, nós trouxemos um conjunto probatório muito robusto para demonstrar que a venda ocorreu, que a Suzano ela estava de boa fé, que todas as notas fiscais contêm o número do RECOP. E é importante que a gente diga que a gente entende que a súmula 509 ela trata da questão de creditamento do ICMS. O que a gente pede aqui é que se aplique a mesma ratio decidendi daquela decisão. Esse tribunal, inclusive, em diversas decisões, em uma postura digna de mérito,
vem aplicando o entendimento da súmula 509 a partir da sua ratio decidendi, inclusive para casos que envolvem papel imune. Inclusive, nesses mesmos autos que eu citei, o auto de infração 4058748, o Tite entendeu que, embora o caso não se tratasse de hipótese de descreditamento de CMS relacionado à declaração posterior de inidoneidade das notas, os argumentos do contribuinte se amodariam, por analogia, à jurisprudência do STJ, cristalizada na súmula 509, sobretudo no que diz respeito à demonstração da boa-fé do contribuinte. Ou seja, é evidente que a súmula 509 ela deve sim ser aplicada a Suzano. Afinal, a Suzano, com base nas informações que poderia obter à época, indicou o adquirente corretamente. Então, sobre ela não deve retroagir os efeitos da declaração posterior de inidoneidade. Imputar a Suzano essa responsabilidade de fiscalizar cada venda não é razoável. A gente está falando, repito, de uma das maiores fabricantes de papéis do mundo. Assim, qualquer cobrança relativa a tributo em razão do desvio de finalidade do papel deveria recair sobre o adquirente e não sobre a Suzano. Isso conforme o artigo 2º, parágrafo único da Portaria CAT 14 de 2010. A acusação de que a Suzano ela teria interesse na repartição do resultado da sonegação também não faz muito sentido, porque a Suzano é uma empresa que, primeiro, repito, comprovadamente atua junto com a Receita Federal no enfrentamento de fraudes na venda de papel imune. Segundo, porque ela não tem qualquer vantagem em vender o papel imune ao invés do papel comercial. E também porque ela gera em receitas líquidas e devolve à sociedade, em forma de tributo e investimento, valores muito expressivos, muito relevantes. Então, a eventual vantagem seria completamente irrelevante do ponto de vista dos ganhos da Suzano. Então, essa narrativa construída pela fiscalização, além de não se sustentar em qualquer demonstração, ela não tem verossimilhança. Além disso, subsidiariamente, caso se entenda por manter a atuação, nós entendemos que a multa ela é ilegítima, porque, primeiro, precisa aplicar o limitador do artigo 85A da Lei Estadual 6.374 de 89, porque não houve, repito, qualquer prova de dolo, fraude ou simulação por parte da fiscalização. Segundo, porque a multa ela é confiscatória, já que ela foi fixada em valor muito superior ao tributo devido. E terceiro, porque houve cobrança de multa sobre uma base de cálculo aumentada por conta dos juros moratórios, o que também não pode ser admitido. Então, o reconhecimento dos limites dessa multa é o imperativo para se estabelecer a razoabilidade da punição e, caso se entenda que a acusação ela é procedente, a despeito das robustas razões que apresentamos para seu cancelamento integral. Então, são por essas razões que a gente espera o provimento do recurso ordinário. Estou aqui à disposição e muito obrigada. Muito obrigada, doutora Renata. Lhe cumprimento pela sustentação oral, muito objetiva. E passo, então, a palavra à relatora, a doutora Maria Anselma. Obrigada, presidente. Parabéns à doutora pela sustentação oral, além de muito objetiva, bastante ilustrativa também, né? Então, vou passar ao voto. O apelo ordinário, ele foi devidamente conhecido, admitido, né, e conheço do recurso. Em suas ações recursais, a recorrente reitera a alegação de que não há qualquer indício ou conluio ou conhecimento de prática criminosa entre seus funcionários e os compradores, não tendo qualquer vantagem na venda de papel imune. De plano, eu entendo que não cabe razão à recorrente, pois, conforme o relatório circunstanciado de folhas 9 a 83, as infrações discutidas nestes autos foram constatadas após um longo processo de fiscalização, onde a recorrente foi acusada de forma emitir notas fiscais eletrônicas modelo 55 na saída de mercadorias, papel com imunidade tributária, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, onde as destinatárias de Pádua Gráfica Editora Ireli e Smart Gráfica Editora Ireli
tiveram suas inscrições estaduais declaradas nulas em razão da comprovação de prática de fraude estruturada com a finalidade de dissimular o pagamento do imposto e assim lesar o erário por meio de utilização de diversas empresas fictícias com quadro societário simulado. Ao contrário do que alega a recorrente, através do conjunto probatório trazido aos autos pelo fisco, com informações e documentos coletados, inclusive através de busca e apreensão autorizada judicialmente, o esquema fraudulento restou devidamente comprovado, onde o grupo de fraudadores, no intuito de dar aparência de legalidade a operações, utilizavam-se de inúmeras pessoas para a abertura de empresas fictícias, com o objetivo de simular a venda de papel imune em operações tributadas, onde a recorrente aparece como uma das principais fornecedoras do papel imune, conforme documento de folhas 166 a 167. Assim, ainda em suas razões recursais, a recorrente reitera a alegação de afastamento da cobrança do ICMS de operações que envolvem papel imune, diante da comprovação de sua boa-fé, nos termos da súmula 509 do STJ. Diante da veracidade da operação, prova do pagamento e irregularidade constatada após a operação. Entendo ainda que a referida súmula não se aplica ao presente caso, uma vez que a infração, ora discutida, é de emissão de notas fiscais consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, onde tal entendimento se sedimenta no fato da não possibilidade de ampliação do sentido da referida súmula para albergar outras infrações tributárias que não discutem o direito a crédito do referido imposto. Em harmonioso entendimento mencionado no voto proferido pela ilustre juíza relatora, doutora Luciana Cristina da Silva Vendramini, na primeira Câmara Julgadora deste Tribunal, que ao proferir seu voto no AIN 4146-291, dígito 9, tendo a recorrente como autuada em infração idêntica, assim entendeu. Então, eu transcrevo o voto da nossa ilustre relatora e presidente, né? Que primeiramente tenho que não há como conformar o caso relatado no presente AIN ao conteúdo da súmula 509. Haja vista a matéria em debate, não se subsumir a hipótese cujo entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aí, então, eu concluo voltando no meu voto. No entanto, mesmo que se considerássemos a aplicação da boa-fé com base na súmula 509 do STJ, ao presente caso, o que, a meu ver, não se aplicaria, entendo que a recorrente tampouco preencheria os requisitos necessários para o seu reconhecimento, ante a não comprovação da real entrega das mercadorias. Ainda na questão da boa-fé, ao contrário do que alega a recorrente, entendo que a boa-fé não se presume, pois, como determina o próprio artigo 136 do CTN, abro aspas, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Fecho aspas. Ademais, conforme acima exposto, o fisco comprovou de forma robusta a ocorrência das infrações por parte da recorrente e do esquema fraudulento, não só descumprindo a legislação, mas também os princípios da moralidade administrativa e da boa-fé. Portanto, ao meu entendimento, não há nos autos qualquer documento que contrapõe o levantamento e apuração realizada pelo fisco e que pudesse demonstrar de forma inequívoca a realização das operações na forma constante dos documentos fiscais, ou que comprovasse que a recorrente não fizesse parte ou fosse conivente com a ocorrência das declarações falsas quanto ao estabelecimento de destino. Assim, devidamente caracterizada a infração, nenhum benefício fiscal pode alcançar operações simuladas, pelo que não há que se falar na imunidade,
de que trata o artigo 150, inciso 6º, letra D da Constituição Federal. Então, eu cito o artigo 150. Com relação à alegação da recorrente de que a aplicação da multa deve respeitar os princípios constitucionais sob pena de caráter confiscatório, lembro que, se inconstitucional ou confiscatória, cabe somente ao fisco aplicar a lei, e não a esse tribunal, tal análise na forma da Lei 13.457 de 2009. Quanto à atualização da base de cálculo da multa e aplicação dos juros de mora sobre a multa, entendo que a metodologia usada está de acordo com a legislação e de acordo com o entendimento simulado deste tribunal, conforme a súmula 13 de 2018. Então, eu cito aí a súmula 13. Assim, devidamente caracterizada a infração, devem ser rejeitados todos os argumentos da recorrente pelos motivos acima expostos. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por Suzana S.A. e lhe nego o provimento. Eu voto, senhora presidente, coloco à disposição. Ok, muito obrigada, doutora Maria Anselma. Primeiramente, eu queria parabenizar a relatora pelo excelente voto, analisando detidamente a resignação recursal. A doutora Maria Anselma já registrou seu voto, então eu vou abrir para discussão. Passo a palavra primeiramente ao doutor Vinícius. Bom dia a todos. Eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los hoje mais cedo, porque eu estava tendo um probleminha com o meu áudio, não consegui ouvir ninguém. Em casos como esse, apesar de não ser o caso específico da súmula 509 do STJ, eu costumo analisar bem os autos quanto à questão da boa-fé. Porque uma vez afastada da boa-fé, não há nem que se falar em qualquer outra, em aplicação ou não da súmula, né? E eu tive a oportunidade de analisar bem as provas dos autos, eu não encontrei provas do pagamento, eu encontrei apenas uma planilha com informações, né, que poderiam ter sido trazidos comprovantes de pagamento, ainda que de forma por amostragem, mas não foi feito. E, sendo assim, eu acompanho o voto da doutora relatora, doutora Maria Anselma. Ok, muito obrigada, doutor Vinícius. Doutora Luzia, por favor. Bom dia a todos mais uma vez. Parabenizo a patrona pelo excelente e brilhante sustentação oral, a doutora Maria Selma também pelo seu voto minucioso, né, analisando e enfrentando todos os pormenores trazidos na sustentação oral também. E eu concordo com a exposição do doutor Vinícius, eu vou acompanhar também a doutora Maria Selma. Ok, muito obrigada, doutora Luzia. Doutor Cid, alguma consideração? Não tenho nada a acrescentar. Ok, muito obrigada, doutor Cid. Eu também vou acompanhar o voto da doutora Maria Anselma. Eu já tive a oportunidade de examinar essa matéria em caso similar, né, a predestinação das mercadorias gravadas pela imunidade. E como bem observou a ilustre relatora, meu entendimento é pela inaplicabilidade da súmula 509 da STJ em casos que não se tratem de casos de crédito indevido em razão de documentação inidônea, né? Mas, por outro lado, como bem observou o doutor Vinícius, se quer, né, se tentasse aplicar a súmula, né, também sorte não lograria o autuado. No caso, eu entendo que é um esquema de fraudes, a ocorrência das infrações por parte do autuado estão bem demonstrados nos autos, né, e que não foram apresentados elementos capazes de infirmar o trabalho fiscal. Então, eu vou acompanhar integralmente o voto da doutora Maria Selma, que mais uma vez eu parabenizo. Obrigada. Então, doutores, eu estou encerrando o debate, verificando o quórum. Iniciando votação. Encerrando a votação.
Encerrando o julgamento. Então, doutora Renata, no caso do AIN 4151-143, o autuado Suzana S.A., teve seu recurso ordinário conhecido integralmente e não provido nos termos do voto da relatora, a doutora Maria Anselmo. Eu agradeço a sua participação, desejo um excelente dia, também lhe desejo boas festas e um excelente 2025. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Doutores, vamos agora, então, ao processo 41.49.345, Transero Transportadora de Veículos. A doutora Brenda vai acompanhar o julgamento, já foi feita sustentação oral. A relatora é a doutora Maria Anselmo, e a vista da doutora Luzia. Primeiramente, então, passo a palavra à relatora, a doutora Maria Anselmo, para relembrar o caso. Ok, presidente, é necessário, acho que como a Câmara está composta com diferente, é melhor ler o voto todo, né? O que a doutora acha? Sim, pode ler, não há problema. Deixa eu pegar aqui. Presidente, eu posso fazer uma edição no meu voto? A senhora consegue liberar? Consigo sim, só um minutinho. Ok, veja se consegue. Posso proferir o voto, presidente? Pode sim, pode fazer a leitura. Tá. Então, trata-se de creditamento indevido de ICMS no exercício de 2019, nos valores e datas constantes do demonstrativo do anexo, mediante lançamento no livreto de apuração de ICMS, no campo outros créditos, a título de créditos outorgado em hipótese não prevista na legislação. Uma única infração, né? Então, a autuada foi devidamente notificada, apresentou tempestiva defesa, alegando em síntese, nulidade do lançamento, ausência de fundamentação do AIN. No mérito, alega, de acordo com a atividade que realiza, a legislação dispõe que o crédito relativo à operação e prestações anteriores será deduzido do imposto devido à unidade federada de origem. No caso, seria São Paulo, que a sistemática adotada pelo Convênio ICMS 93/2015 tem uma razão de existir, dar cumprimento ao princípio da não cumulatividade do ICMS. Também alega nos termos previstos da Constituição 155, a Lei Candir, artigos 19 e 20, e já com relação à não cumulatividade do ICMS, cumpre observar que o referido Instituto assegura aos contribuintes o direito de manter e compensar o imposto devido. Alega ainda que, a partir da orientação firmada pela Consulta Tributária 11.791 de 2016, 26 de janeiro de 2017, a fiscalização não poderia ter lavrado o AIN sob a orientação existente, que segue em sentido contrário. Por fim, alega o caráter confiscatório da multa. Houve manifestação fiscal e o julgador de primeira instância, então, julgou, com fundamento no artigo 5.3 da Lei 3.457, de 2009, procedente às acusações no presente AIN. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Passo ao voto. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo contribuinte autuado contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o AIN. O apelo ordinário foi conhecido, do qual eu passo ao julgamento. Em suas razões recursais, a recorrente reitera a alegação de nulidade do AIN por ausência de fundamentação quanto ao critério de estorno adotado pela fiscalização, afirmando ainda que, ao contrário do entendimento proferido pelo julgador de primeira instância, toda a fundamentação estaria restrita unicamente à indicação de que a recorrente teria se apropriado de crédito do imposto estadual de maneira indevida. Ocorre que, ao contrário do que alega a recorrente, não há que se falar em indicação genérica e superficial,
tendo a fiscalização apontado de forma bastante clara a ocorrência da infração imputada à recorrente, conforme podemos verificar através do termo circunstanciado de folhas 8 e 9. Assim, afasto qualquer alegação de nulidade do lançamento, onde o mesmo contempla todos os requisitos de que trata o artigo 142 do CTN, sendo certo que, constando o termo circunstanciado, o qual, acompanhada dos claros demonstrativos em que se baseou a autoridade lançadora, a partir do que a defesa bem compreendeu as acusações e aportou suas precisas considerações sobre aquelas que reputou equivocadas. Ainda em suas razões recursais, a recorrente reitera a alegação de violação ao princípio da não cumulatividade. Porém, assim como o entendimento proferido pelo julgador de primeira instância, entendo que não há que se falar em violação ao princípio da não cumulatividade, justamente pelo fato de tal princípio aplicado a créditos relativos a operações anteriores. E como o caso da recorrente se trata de créditos presumidos, de regras específicas, não pode a recorrente querer aplicar a forma de apuração do imposto devido que melhor lhe convém, sendo, abro aspas, inconcebível a defendente optar pelo crédito presumido e querer aplicar as normas relativas ao princípio da não cumulatividade, fecho aspas. No mérito, a recorrente reitera alegações apresentadas em sua defesa, alegando que, ao vedar a apuração dos créditos outorgados de ICMS, calculados sobre o DIFAL, devido a outros estados, o fisco não observa a cláusula terceira do convênio ICMS 93 de 2015, do qual o Estado de São Paulo é signatária, que através da consulta tributária 11791 de 2016, já foi reconhecido o direito ao crédito outorgado sobre o DIFAL a uma transportadora do grupo econômico da recorrente, onde o artigo 100, inciso 2 e 3 do CTN, determina que as respostas às consultas devem ser consideradas normas complementares de lei. Entendo ainda que a razão não assiste à recorrente. Primeiramente, com relação à consulta tributária referida pela recorrente, cabe ressaltar que, nos termos do artigo 106 da Lei 6374 de 89, a resposta à consulta aproveita exclusivamente ao contribuinte consulente e, ainda de acordo com o artigo 517, inciso 1, alínea A do RICMES 2000, não produzirá qualquer efeito a consulta formulada sobre fato praticado no estabelecimento lavrado em auto de infração, conforme abaixo eu transcrevo. Então, eu transcrevo o artigo 106 e o decreto 45.490 no artigo 517. A contribuinte recorrente afirma que as respostas às consultas tributárias foram elaboradas por empresa do grupo econômico da recorrente. Porém, não localizei nos autos qualquer documento comprobatório com relação a tal alegação. Porém, mesmo que houvesse, a legislação acima transcrita é clara ao dispor que as respostas às consultas aproveitam exclusivamente ao contribuinte consulente. Portanto, não vejo como aplicar no presente caso. E aí, preciso complementar, presidente. Trata-se de prestações a consumidor final, não contribuinte do imposto. Portanto, para que a recorrente pudesse aproveitar os créditos de ICMS à razão de 20% do valor do imposto devido na prestação, ela deveria atender aos requisitos exigidos no Convênio 93/2015, onde, em sua cláusula terceira, prevê procedimento específico para o aproveitamento do crédito presumido, conforme abaixo eu transcrevo. Então, transcrevo a cláusula terceira, que o crédito relativo a operações e prestações anteriores deve ser deduzido do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem, observado o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 87/96. A legislação acima é clara ao dispor que o crédito relativo à prestação de serviços de transporte deve ser integralmente suportado pelo Estado de origem, neste caso, a recorrente. Portanto, não há dúvidas quanto ao acerto da decisão de primeiro grau.
Com relação à alegação da recorrente de que a aplicação da multa deve respeitar os princípios constitucionais sob pena de caráter confiscatório, então eu já tenho meu entendimento de que se inconstitucional ou confiscatória cabe somente ao fisco e não a esse tribunal a análise, conforme consta da Lei 13.457. Por fim, a recorrente requer pedido de diligência sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório. Eu digo, então, que, porém, a conversão do julgamento em diligência trata-se, na verdade, de prerrogativa do julgador, onde não há na legislação qualquer previsão de obrigatoriedade dessa conversão por requerimento da parte interessada. Ademais, entendo que houve a juntada de documentos pela recorrente, juntamente com sua defesa, e ainda houve a possibilidade de juntada de novos documentos quando da interposição deste apelo, oportunidade garantida à recorrente dele, além de manifestar acerca de sua pertinência, também exercer sua ampla defesa e contraditório. Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, as infrações restaram devidamente comprovadas, mantendo na íntegra a decisão proferida. Diante do exposto, de tudo o que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto pela Transero, transportadora de veículos, e lhe nego provimento. Presidente, como voto, coloco a apreciação dos pares. Obrigada. Ok, muito obrigada, doutora Maria Anselma. Então, eu passo a palavra à doutora Luzia para a leitura do voto de vista. Está sem áudio, doutora Luzia. Desculpa. Pedi vistas dos autos após o voto da nobre relatora, doutora Maria Anselma Coscrato dos Santos, a quem rendo minhas homenagens, para que, com a máxima vênia, uma análise dos autos. Adoto neste voto de vista seu minucioso e muito bem elaborado relatório. Em seu voto, a ilustre relatora foi pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário, mantendo integralmente a autuação. Após a leitura e análise dos autos, pude constatar que não se sustenta o argumento de nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação quanto ao critério de estorno adotado pela fiscalização, já que a infração imputada à recorrente foi devidamente fundamentada, cumprindo inclusive todos os requisitos de que trata o artigo 142 do CTN e o termo circunstanciado de folhas 8 e 9. Não há que se falar em violação ao princípio da não cumulatividade, já que este princípio resguarda o direito ao crédito relativo às operações anteriores. De acordo com o que estabelece o artigo 106 da Lei 6.374/89, o argumento de que a resposta à consulta sobre a aplicação de legislação tributária beneficiaria contribuinte diferente daquele que formulou a consulta não se sustenta. Veja-se, aí eu cito o artigo 106, que fala que a resposta aproveita exclusivamente ao consulente, nos exatos termos da matéria de fato descrita na consulta. E o decreto número 45.490 de 2000, artigo 517, não produzirá efeito a consulta formulada sobre fato praticado por estabelecimento em relação ao qual tiver sido lavrado auto de infração. Conforme muito bem exposto no voto da ilustre relatora, não há nos autos qualquer documento comprobatório com relação a tal alegação. No que se refere à aplicação das multas, estas estão em conformidade com a legislação vigente e guardam proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento da obrigação tributária. Em consonância com o disposto do artigo 28 da Lei 13.457 de 92, o julgamento é vedado afastar a aplicação de lei sob a alegação de constitucionalidade, afora das hipóteses elencadas em seus incisos 1, 2 e 3. Com relação à alegação de ilegalidade de juros sobre a multa, a matéria resta pacificada neste TIT a favor do fisco, conforme súmulas 10, 17 e 13 de 2018. O artigo 52 da Lei 13.457 de 2009 determina o caráter vinculante da súmula perante os órgãos desse TIT. Assim, não acolho a pretensão da recorrente quanto à matéria. Em conclusão, acompanho integralmente o bem elaborado voto da ilustre juíza relatora, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. É como voto. Ok, muito obrigada, doutora Luzia. De logo, eu já cumprimento a relatora, a doutora Luzia, pelos excelentes votos. Agradeço e vou abrir para discussão. Só queria fazer uma ressalva em relação à petição juntada pelo autuado das folhas 194 e 195, né, e também juntou os documentos de folha 196 a 208,
né? E aí o contribuinte ele pretende demonstrar, né, por essa documentação, que pertence à mesma empresa transportadora que teria formulado a consulta tributária. Assim, no meu entendimento, né, assim, já pedindo a doutora Maria Anselma, que eu não sei se ela chegou a observar acho que essa petição foi juntada após o julgamento, né? Eu entendo, então, primeiramente, que essa petição é intempestiva, né, os documentos devem ser juntados juntos com a defesa, né, esse é o primeiro ponto que eu coloco. E o segundo é, assim, que não há, apesar de querer se demonstrar o pertencimento, né, do autuado ao mesmo grupo da consulente, né, da consulta tributária 11791 de 2016, não há no processo a comprovação de que a empresa consulente pertence ao mesmo grupo econômico. Na verdade, não há nem nenhuma demonstração de quem é a consulente, quem formulou a consulta, né? Então, sequer daria para se efetivar esse cotejo, né? Quem realmente efetivou a consulta para dizer que esse estabelecimento seria do mesmo grupo do autuado. Então, realmente, eu não vislumbro nenhuma prova nos autos a demonstrar, né, que realmente poderia ser aplicado ao caso a resposta à consulta tributária 11791 de 2016. Mas também eu entendo que o que é relevante mesmo para o desfecho da lide é que que o procedimento que o autuado adotou está em desconformidade com a legislação de regência e que não existe qualquer ofensa ao princípio da não cumulatividade. Então, são esses pontos que eu gostaria de observar. E então passo a palavra então aos colegas. Doutor Vinícius, por favor. Na questão desses autos, o contribuinte ele fez uma opção por um benefício fiscal do anexo 3 do RICMES, de crédito outorgado. No momento que ele faz essa opção, ele escolhe essa legislação para ser seguida. Então, ele não pode, depois de ter sido feita essa opção, querer trazer a seu favor a legislação aplicável a quem não tem o benefício fiscal. E que é justamente a questão dos autos. E, por fim, na questão da aplicação, que se pede a aplicação do artigo 20A da Lei Candir, os fatos geradores aqui questionados são anteriores à vigência desse artigo novo e que também não pode ser aplicado. Dessa forma, a aplicação da legislação vigente à época vai de encontro aos atos realizados pelo contribuinte. Dessa forma, eu sigo tanto o voto da ilustre relatora quanto da ilustre doutora Luzia, juíza com vista. Ok, obrigado, doutor Vinícius. Doutor Cid? Nada a acrescentar. Ok, obrigada, doutor Cid. Doutora Maria Anselma, eu só queria perguntar se a senhora acha que há necessidade de se manifestar sobre essa petição que foi juntada, a senhora quer que eu faça uma preferência, que eu coloque alguma coisa, você acha que não é necessário? Doutora Luciana, presidente, eu entendo que eu havia, né, durante a leitura do meu voto, eu observei duas coisas, que eu tenho que complementar né, um parágrafo que ficou sem raciocínio, e também eu gostaria de perguntar para a presidente se eu posso realmente, eu vi sim a petição, né? Mas por eu já ter proferido o voto, eu não sabia se eu podia manifestar sobre esse documento ou não, que eu também entendo ser intempestivo, porque foi juntado posterior até à leitura já do voto, né, em que a doutora Luzia pediu vista. Então, eu não sei se eu poderia manifestar no meu voto dessa forma. Como a presidente entender melhor, eu respeito. Sim, Se eu a acho que doutora fizer uma preferência, eu acompanho, eu acrescento no meu voto e realmente eu também entendo como a senhora e não nada questionável.
Sim, eu acho que você não consegue mais editar o voto, né? Porque Não. verdade é registrado isso. Então, na verdade, de qualquer forma, a senhora teria que fazer uma preferência. Eu já tenho uma preferência, caso a senhora não... Tá, então, por favor. Sim. A gente já trata dessa matéria em relação à petição que foi juntada. Okay. Pois não, presidente, pode... Eu peço, então, um minuto. Alguém tem alguma questão, alguma objeção? Ok, então eu vou registrar, então, minha preferência. É só um minuto. Ok, doutores, eu já inseri, eu vou fazer só a leitura. Pedir preferência dos presentes autos para melhor analisar a questão posta, que já foi objeto de voto de relatoria apresentado pela doutora Maria Anselma e voto de vista pela doutora Luzia, as quais rendo minhas sinceras homenagens. Adoto por brevidade o voto da relatoria. Observo que em seu voto, a ilustre relatora da realça a seguinte alegação recursal: a recorrente reitera alegações apresentadas em sua defesa, que através da consulta 11791 já foi reconhecido o direito de crédito otorgado sobre o TIFAL, transportadora do grupo econômico da recorrente. Contudo, ao esquadrinhar os autos, na busca de elementos a dar suporte probatório à referida alegação recursal, a ilustre juíza conclui que a contribuinte recorrente afirma que as consultas tributárias foram elaboradas por empresa do Grupo Econômico da Recorrente, porém não localizei nos autos nenhum documento probatório em relação a tal alegação. Fecho aspas. Os autos vieram a julgamento na sessão de 26 de 4 de 2024 e foram objeto de pedido de vista da ilustre juíza doutora Luzia Corrêa Rabelo, que se posicionou no mesmo sentido do voto de relatoria. De observar também que, posteriormente ao julgamento, o autor apostou os atos à petição de folha 194 a 195, acompanhadas do documento de folha 196 a 208. Aduz o autor que, conforme se depende das razões recursais, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, analisar a consulta 11791 de 2016, reconheceu uma transportadora pertencente ao mesmo grupo da hora recorrente o direito do crédito otorgado sobre o DIFAL devido às unidades federadas destinatárias. Dessa maneira, no intuito de corroborar as alegações recursais em sede de recurso ordinário, a recorrente apresenta um documento comprobatório que atesta o seu pertencimento ao mesmo grupo da empresa transportadora que formulou a consulta, oportunidade que restou autorizada a apropriação do crédito otorgado sobre o DIFAL. Nessa oportunidade, ressalta que tanto a consulente quanto a recorrente são controlados pela SADA Participações. Aqui cabem duas observações. Primeiramente, em relação à intempestividade dos documentos.
Haja vista que o artigo 19 da Lei 13.457 de 2009 determina que as provas deverão ser apresentadas juntamente com auto de infração e com a defesa, salvo motivo de força maior ou ocorrência de falta superveniente. A outra observação que faço, a despeito da primeira, é que, como bem ressaltou a autoridade autuante, o artigo 106, a resposta aproveita exclusivamente ao consulente nos atos termos da matéria de fato descrita na consulta. No caso daquilo que apreendo da leitura das razões postas na petição, o contribuinte pretende demonstrar documentalmente o seu pertencimento ao mesmo grupo da empresa transportadora que formulou a consulta tributária. Mas aqui cabe uma interrogação. Há no processo a comprovação de que a empresa transportadora que formulou a consulta pertence ao referido grupo econômico? Aliás, a bem da verdade, há uma pergunta que se antecede a essa. Quem formulou a consulta tributária 11.791 de 2016? Não vislumbro resposta nos autos, razão pela qual registro concordância com o entendimento posto no voto de relatoria, no sentido de que a contribuinte recorrente afirma que as respostas foram elaboradas por empresa do seu grupo econômico, porém não se localiza nos autos qualquer documento comprobatório de tal alegação. Ademais, também me alinha ao fundamento da lei relatório quanto ao fato de que, mesmo que houvesse, a legislação é clara ao dispor que a resposta da consulta aproveita exclusivamente ao contribuinte consulente. E aí fala um pouquinho sobre o mérito, né, que eu digo que é relevante para o desfecho da IDID é que o procedimento do autuado está em evidente desconformidade com a legislação de regência, não existindo qualquer ofensa ao princípio constitucional da não cumulatividade. Trago aqui as disposições do artigo 11, anexo 3 do RICMES, né, e também digo que, como muito bem observou o juízo de Pisa, não há ofensa ao princípio da não cumulatividade, porque esse princípio resguarda o direito ao crédito relativo a operações anteriores, e no caso da escolha por crédito presumido, trata-se de opção com regras específicas a que compete ao contribuinte escolher a forma de apuração do imposto devido que melhor lhes convém. Inconcebível a defendente a optar, no caso a recorrente, pelo crédito presumido e querer aplicar as normas relativas ao princípio da não cumulatividade. E diz também o julgador, né, na primeira instância, que o direito aos créditos não suplanta a totalidade de ICMS prestado devido na prestação de serviços de transporte. A compensação deve ser realizada apenas com a parcela do imposto devido ao estado de origem, não sendo autorizada a compensação dos 20% sobre a parcela devido do estado de destino. Então, a meu ver, os fundamentos acima demonstram que, como muito bem observou a Ilus relatora, não há dúvidas quanto ao acerto da decisão de primeiro grau. Quanto às demais alegações recursais, também acompanho o voto de relatoria. E assim, então, eu estou acompanhando integralmente o voto de relatoria quanto ao conhecimento e não provimento do recurso interposto pelo contribuinte. Então, doutores, é só essa observação que eu faço em relação à petição. Então, eu não sei se alguém quer fazer alguma consideração, tem mais alguma coisa a acrescentar. Se não, eu vou, então, encerrar os debates. Então, estou verificando o quórum. Iniciando votação. Ok. Presidente, para mim não apareceu a confirmação da presença. Sim, porque a senhora já é a juíza com vista. Ai, me desculpa. Não há problema. Então, na verdade, nós temos 3 votos, mas todos no mesmo sentido, né? Na verdade, são todos votos, nós estamos concordando com a doutora Maria Anselma, eu estou fazendo só algumas observações em relação à petição que foi juntada posteriormente ao julgamento, né? O último julgamento. Então, doutora Brenda, nós temos o AIN 41.49.345, Tranzero, transportadora de veículos, teve o seu recurso ordinário conhecido integralmente, com julgamento de mérito, mas não provido, nos termos do voto da doutora Maria Anselma, com as considerações a respeito da petição feita no meu voto. Eu agradeço a senhora pela participação, desejo um excelente dia, uma excelente semana e um ótimo final de ano, umas boas festas. Até a próxima. Perfeito. Perfeito, presidente. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Agradeço os demais integrantes da turma julgadora. Boas festas para todos, né? Bom final de ano. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Bom dia. Bom dia. Doutores, então, estou encerrando a votação, encerrando o julgamento.
Ok? Então, agora eu vou encerrar a sessão. Ok, sessão de julgamento encerrada. E assim, doutores, nós concluímos, então, a nossa pauta de julgamento, né? Nós estamos concluindo mais uma sessão. Agradeço a todos pela presença, em especial ao doutor Vinícius, a doutora Luzia, ao doutor Cid. Muito obrigado, será sempre um prazer tê-lo conosco aqui na nossa Câmara. Agradeço também ao Jailson, por sempre nos apoiar aqui no julgamento. E queria também aproveitar para registrar minha satisfação em participar dessa Câmara Julgadora, 7ª Câmara Julgadora, nesse ano de 2024. Agradecer o aprendizado, o excelente convívio, sempre muito respeitoso. Também queria desejar a todos boas festas, um ano novo repleto de paz, esperança, muita saúde. Peço que aguardem o encerramento da sessão e peço ao Jailson, por favor, que encerre a gravação.